Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós aprenderemos a fazer o upload de arquivos dentro do PHP, tá? Para realizar o upload de arquivo não tem muitos segredos, né? Existem formas aí bem simples de se fazer esse upload, mas hoje eu trouxe para vocês uma forma um pouquinho mais elaborada, que ela faz ali restrições do tipo de extensão permitida, do tamanho também que esse arquivo deve ter, tá? Sendo assim, como é um código meio extenso, eu não vou querer digitar ele totalmente. Então nós vamos fazer o seguinte: eu deixei ele para download aqui no meu portal. O link você encontra embaixo da descrição desse vídeo, tá? E nesse link você vai cair direto na minha pasta SkyDrive, onde existe a parte do script que faz esse upload de arquivo, tá? O que nós vamos fazer com esse arquivo? Nós vamos copiar ele totalmente. Então selecionei, copiei ele, e nós vamos a princípio no nosso inserir portfólio, que está lá dentro da pasta inserts, tá? E o que nós vamos fazer com aquele código copiado? Nós vamos apenas jogar ele abaixo da declaração das nossas variáveis e acima do inserir do nosso banco, tá? Joga ele todo aí, e a partir disso nós vamos começar a comentar esse código e vocês vão entender como ele funciona. Antes de nós trabalharmos com esse código, vamos lá no nosso inserir underline portfólio, onde você tem um formulário que faz o envio desses dados, e nós vamos ter que fazer uma alteração nesse form, tá? Por quê? Toda vez que eu estiver trabalhando com arquivos, seja ele da extensão que for, eu tenho que colocar um entype e do tipo multipart-form data, tá? Se eu não tiver esse atributo no meu formulário, ele não vai conseguir fazer o upload da imagem, né? Vocês vão ver o porquê daqui a pouco, tá joia? Então, a única mudança que nós temos a princípio no nosso formulário é essa. Agora nós podemos ir para a pasta Inserts no nosso arquivo Inserir Portfólio, tá? Começando a analisar o nosso código, a primeira coisa que nós vamos ter que retirar, que nós não vamos usar, é a nossa variável img, né? Porque aqui nós fizemos um request apenas para pegar o nome dela, e eu não vou usar mais esse arquivo. Por quê? Porque a partir de agora o meu arquivo eu vou pegar através da variável files, né? Que vocês estão vendo ela logo aqui abaixo, ó, files, e dentro desse files o meu img, né? Então a partir de agora eu vou pegar esse arquivo através do método files, tá? A princípio nós criamos uma matriz que vai servir para comparar os dados desse arquivo que está chegando, né? Nós temos uma posição nessa matriz que chama pasta, e nós vamos definir a pasta para onde esses arquivos vão ser upados, né? No caso aqui nós voltamos duas pastas e entramos dentro da pasta img. Por quê? Esse meu arquivo está dentro de inserts, ele tem que cair dentro de admin para depois cair dentro de projeto para achar a nossa pasta img, tá? Aqui, se vocês quiserem, vocês podem definir também uma subpasta, né? Para não ficar tudo bagunçado, nós podemos criar aqui uma subpasta portfólios, e todas as imagens de portfólios vão ser jogadas dentro dessa subpasta, né? Mas a princípio, como eu vou reusar isso em todas as outras páginas, eu vou deixar em branco, tá? Se vocês quiserem fazer dessa forma, vocês podem fazer. Lembrando que antes de você colocar aqui o nome da subpasta, você tem que criar ela lá no diretório raiz, tá? A nossa segunda posição, ela recebeu o nome de tamanho, e ela vai servir para me restringir o tamanho da imagem que está entrando no meu site, né? Aqui eu coloquei um tamanho padrão de 2 megas. Qualquer imagem maior do que 2 megas, ele vai retornar um erro. Se vocês quiserem aumentar o valor ou diminuir, vocês podem ficar à vontade substituindo os números que nós colocamos aqui, tá joia? O terceiro item da nossa matriz, ele vai receber um array, né? Então é um array recebendo outro array. E essa posição da nossa matriz é a posição extensões, né? Quais extensões de arquivos que eu vou permitir? Eu deixei aqui a princípio, como nós vamos colocar só imagens, eu deixei JPG, PNG e GIF, né? E é aqui que nós vamos mudar se nós quisermos enviar outro tipo de arquivo. Por exemplo, se eu quiser enviar um vídeo, eu posso colocar aqui WMV, OGG e fica à vontade, né? Ou se eu quero enviar um arquivo PDF,
em vez de JPG, eu troco para PDF. O tipo de arquivo que você quer fazer o upload, você substitui aqui nesse extensões, tá? E nós temos também o Renomeia. O Renomeia, ele tem dois padrões, ele tem o True e ele tem o False, né? Se o Renomeia tiver True, toda vez que nós enviarmos nossa imagem, ela vai perder o nome dela e vai ser criado um novo nome único para essa imagem, tá? Eu indico que deixe essa opção ativa, porque às vezes nós podemos enviar uma imagem com um nome repetido. Aí a hora que chegar no nosso servidor pode dar problemas. Então, para a gente não correr nenhum risco, vamos deixar essa opção de Renomeia com o valor True, né? Certo, catalogado aqui todas as nossas restrições nesses arquivos, nós vamos passar para a segunda parte, que é quando nós vamos fazer a comparação, tá? A princípio, nós vamos criar uma variável extensão, tá? E essa variável extensão, ela vai servir para pegar para a gente a extensão que o arquivo foi escrito, né? Perceba aqui que ele usou um explode, né? E ele pegou lá o nosso file, o nosso arquivo com o nome dele, tá? E pegou a extensão e salvou nessa variável extensão, tá? Aí nós vamos usar um array search, né? Uma pesquisa dentro do array. De que forma? Se a minha variável extensão e a minha variável up extensões, se elas não baterem, se elas não forem, se não existir nenhuma igual, o que vai acontecer? Nós vamos ter que dar uma mensagem de erro para o usuário, para falar para o usuário que ele só deve enviar o arquivo do tipo JPG, PNG ou GIF. E como que nós vamos fazer isso? Lembra lá do final do nosso código que nós colocamos um header location com o info ok para mostrar que tudo foi ok, tudo foi mil maravilhas? Aqui nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos colocar um header location, vamos colocar o inserir portfolio.php e o info. Só que o que esse info ele vai receber? Ele vai receber um erro tracinho extensão, né? Então, ele vai fazer o que? Ele vai voltar para a minha página inserir underline portfólios, trazendo lá na URL essa informação de erro de extensão. Quando nós estivermos aqui nessa página, nós temos que agora filtrar esse erro e mostrar para o usuário que ele errou. De que forma? Nós temos aqui o info ok, certo? Vou copiar e colar ele, pegar esse final aqui, ó, esse erro tracinho extensão, e colar ele aqui em cima no meu if. Então, se o meu info for igual a erro de extensão, a minha section vai receber a classe info só, ok? E o erro que vai retornar, eu deixei aqui salvo num arquivo de texto, vai ser este aqui. Por favor, envie arquivos com as seguintes extensões: JPG, PNG ou GIF, tá? Então, a minha extensão não está batendo com as extensões que estão aqui na variável up. O que vai acontecer? Ele vai mandar eu lá para inserir portfólio com essa mensagem, tá? Lembrando que após esse header location eu tenho que colocar o exit, porque se eu não colocar o exit ele vai processar todo o meu script, tá? Aqui nós usamos um else if, né? Se não, se o tamanho do arquivo for maior do que o tamanho que eu coloquei aqui em cima, né, que no caso foi 2 megas, ele também vai retornar um erro. E agora vai ser o erro tracinho tamanho. Então vamos criar aqui esse erro tracinho tamanho também. Ó, eu copio aqui esse erro de extensão, colo ele aqui embaixo, pego a informação erro de tamanho, colo e vamos trocar os dizeres, né, que eu também já deixei pronto aqui. E os dizeres dessa vez vai ser assim: o tamanho da imagem é superior a 2 megas, né? Essas frases, gente, vocês fiquem à vontade para montar elas da forma que vocês quiserem. O importante é ter elas para informar para o usuário no que ele errou e o que ele tem que corrigir, tá? Continuando o nosso código, o arquivo ele passou pela validação da extensão e a extensão foi aceita. Ele passou pela validação do tamanho e o tamanho foi aceito. Agora ele vai ser renomeado antes de ser enviado para o meu servidor, né? Perceba aqui, ó, se a minha variável renomeia for igual a true, se ela for verdadeira, ele vai pegar um time, né, que é o time atual aí nosso, para criar esse nome único.
Tem outras formas de se criar esse nome único? Nós podemos usar um número randômico, né? Mas o mais indicado aqui no caso é a variável time também, tá? Então passou por esse time, ele vai criar aqui o que? Uma variável nome final, tá? Caso o meu renome esteja com false, ele também vai criar a variável nome final, só que ela vai receber o que? A variável files, tá? Com o nome do arquivo e a extensão dele normal ali, tá joia? Passou por essa validação que criou o nome final da minha imagem, eu tenho que fazer o que agora? Fazer o upload dessa imagem. Aqui é que começa todo o upload da imagem, né? Então, o que ele vai fazer? A gente vai usar o atributo moveUploadFiles, tá? Vamos pegar o arquivo da imagem, que ele é formado pela seguinte matriz, pelo img e pelo tmp underline name, né? Que ele vai criar um nome temporário para essa imagem para poder realizar o upload, né? Depois ele vai ter que pegar a pasta para onde essa imagem vai e por fim o nome final dessa imagem para anexar todos esses arquivos e nós podemos mover essa imagem para dentro da pasta onde ela deve ficar no nosso servidor, né? Caso haja algum erro nesse processo, nós também temos que informar ao usuário. Então aqui, ó, header location, inserir underline portfólio com a informação erro imagem. Então vamos criar também esse erro aqui no nosso formulário, tá? Então o nome do erro é erro-img, tá? Eu coloco ele aqui dentro da minha informação e a mensagem que eu vou mandar para ele é a seguinte: não foi possível enviar o arquivo. Tente novamente. Nesse caso, pode ser algum erro de servidor, pode ter travado o servidor, porque nós já sabemos que a extensão está certa e o tamanho do arquivo é menor que 2 megas. Então, o erro provavelmente é um erro interno do servidor, tá? Feito isso, gente, a gente já vai ter quase terminado o nosso script. A única coisa que falta agora é a gente salvar o nome dessa imagem no nosso banco de dados, né? Perceba que aqui nós tínhamos colocado a variável img, né? Só que ela não existe mais. Qual que é a variável que existe agora com o nome da minha imagem? É a variável nome underline final, tá? Então com isso nós já terminamos o nosso script, né? Nós já fizemos todas as validações que ele teria que ter. Vamos testar? Então vou salvar tudo e vou executar o meu portfólio, tá? Vou criar um nome qualquer aqui e vou tentar fazer o upload de alguma imagem, certo? Vou pegar alguma foto minha aqui e vou inserir. Bom, a foto foi ok, dados gravados com sucesso. Vamos olhar na nossa pasta img? Olha lá, dentro da nossa pasta img, o arquivo foi criado aqui, né? Perceba que ele está assim, ó, 14.01.21.51.11, né? Vamos olhar para ver se no banco foi dessa forma? Então eu vou abrir o meu banco de dados e lá no portfólio nós vamos ver nos dados, olha lá, ó, 14.01.21.51.11. Perfeito, foi criado o meu time aí da forma em que ele deveria ser criado, né? Vamos tentar agora enviar um outro arquivo qualquer, de qualquer outra extensão. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um arquivo em PPT, né? Uma apresentação de slide. Vou tentar inserir. Opa, por favor, envie arquivos com a seguinte extensão: JPG, PNG ou GIF, né? Vamos testar com arquivos grandes. Vou pegar um arquivo aqui que tenha mais de 2 megas de tamanho, né? Então, vamos pegar um arquivo grande, vamos enviar. O que vai acontecer? O tamanho da imagem é superior a 2 megas, né? E perceba que nenhum desses foi inserido no banco, né? Ele retornou com um erro e o usuário tem que refazer aí tudo que ele tinha feito, né? Bom, gente, então eu creio que não tem nenhuma dúvida em relação ao uso desse script de envio de arquivos. Lembrando que você pode enviar aí o tipo do arquivo que você quiser com ele, tá? Bom, gente, então a aula de hoje ela está ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima. Esse curso tem um apoio de Avila Host, hospedagem web, Linux e Windows, revenda
servidores dedicados e servidores cloud, infraestrutura de última geração. Clique no link da descrição e saiba mais. Planos a partir de R$ 9,99 ao mês.